Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que Eduardo Bolsonaro entrou em campo para evitar que Michele Tarcísio concorram à presidência em 2026. Essa é a manchete de uma matéria que eu vou ler, trazer reflexões. Vamos lembrar do que aconteceu em 2018, 2022 para compreender melhor o que poderá acontecer em 2026. Eu vou explicar tudo e também trazer aqui uma fala do José Dirceu, que é uma das figuras, digamos, mais importantes aí dentro do PT, e ele disse ali em relação à possibilidade do Lula não disputar as eleições, qual é o nome que ele defende, né, para essa disputa que promete ser muito acirrada no ano que vem. Vamos falar sobre tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, uma matéria vai dizer aqui que Eduardo Bolsonaro surpreendeu boa parte de lideranças da direita e aliados ao sinalizar seu plano de concorrer à presidência há mais de um ano antes das eleições de 2026. O deputado federal licenciado teve um objetivo claro ao fazer o gesto. Segundo interlocutores próximos, Eduardo quis mostrar que não permitirá que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorram ao Palácio do Planalto. Daqui a pouco eu trago como é que está o climão aí na família Bolsonaro. E, de fato, o Eduardo, ele teve uma postura que surpreendeu muita gente por conta de uma entrevista que ele deu à revista Veja. Pois é, ele deu uma entrevista que apareceu do nada, pegou muita gente, né, de surpresa, e nela ele admite a possibilidade de ser aí o nome, né, digamos, apoiado pelo Bolsonaro para disputar aí essa eleição, já que o pai está inelegível. Mas vamos continuar aqui com o que diz a matéria que eu comecei lendo, que aqui diz o seguinte, que os dois nomes estão sendo colocados, da Michele e Tarcísio, como favoritos para a disputa contra Lula, já que o Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de mudança dessa condição. Michele e Tarcísio eram as únicas opções que Bolsonaro não abria mão de serem testadas em todos os levantamentos contratados pelo PL. E aqui eu faço parênteses para explicar. Quem acompanha o canal sabe que a gente tem feito vídeos de praticamente todas as pesquisas que saem, mesmo aquelas com algum número muito esquisito, eu venho cá e falo, olha, tá esquisita essa pesquisa, e explico por que tá esquisita. Então a gente tem trazido vários números, e elas de fato mostram que o candidato mais competitivo para enfrentar, digamos, o Lula em 2026 seria a Michele ou o Tarcísio, pensando aqui nesse campo bolsonarista. E o Eduardo Bolsonaro, nos cenários testados, ele aparece bem atrás, em termos percentuais, do que a Michele e o Tarcísio aparecem. Então, se alguém fala, mas como assim? O Bolsonaro então vai apoiar quem está mostrando mais dificuldade agora? Daqui a pouco eu explico por quê. Mas a matéria que Eduardo, no entanto, deixou evidente para aliados próximos que não permitirá que nenhuma pessoa, além dos filhos, herde o capital político do pai numa eleição pela presidência. Não é de hoje que o deputado federal licenciado evidencia o climão que vive com Tarcísio. Eduardo considera que o governador de São Paulo nunca lhe deu espaço em seu governo com nomeações, nem lhe conferiu prestígio. Quando esteve nos Estados Unidos há poucas semanas, Tarcísio não procurou deputado, diferentemente de outras lideranças do Centrão. Em relação a Michele, aliados de Eduardo relataram que ele vê a ex-primeira-dama trabalhando fortemente para ser a candidata ao Palácio do Planalto, mas é contra seu nome. A leitura do entorno de Eduardo é que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, apoia Michele porque considera que seria mais fácil ter algum controle sobre ela devido à sua inexperiência política. Esse é um dos fatores, inclusive, que tem feito o deputado avaliar a migração para o PP. Sim, nós já trouxemos aqui que o Eduardo ficou brabinho porque o PL não está bancando a sua permanência, as suas férias nos Estados Unidos, e cogita então mudar para o PP, partido de Ciro Nogueira, que tem se aproximado cada vez mais aí do próprio Eduardo Bolsonaro. Aí o Valdemar respondeu, falou que não, que ele tentou fazer uma vaquinha com deputados do PL, porém o pai não deixou, que o pai quis continuar bancando, aí por conta disso começaram outra vaquinha ali para fazer pix para o Bolsonaro, como se ele precisasse, né? Arrecadou quase 20 milhões na última que fez. O próprio
Gilson Machado falou que ele gastou ali em torno de 8, 9. Não, tem muito dinheiro com o Bolsonaro, fruto dessa campanha de Pix, de gente que deixa de dar alguma coisa, né, de comer para o filho para dar 10, 20 reais para o Bolsonaro aí. Sem falar nas grandes doações, nos Pix aí mais volumosos. Aí, voltando à questão que eu vinha dizendo, alguém pode pensar, William, mas como assim? Se a Michelle e o Tarcísio parecem melhores colocados do que o Eduardo, por que o Bolsonaro vai apoiar o Eduardo e não Michelle ou Tarcísio? Porque é o seguinte, o Jair não deve confiar 100% na Michelle. Até porque, se eu não pedir as contas aqui, ela acha que ele é a terceira esposa do Bolsonaro. E pode ser que daqui a pouco ela o abandone e o Bolsonaro tenha que buscar a quarta esposa. E aí ele vira ex-marido daquela que pode ser a futura presidente da República. Claro que se ela fosse para deixá-lo, não deixaria antes das eleições. Esperta que ela poderia vencer as eleições, depois ali de um tempo, o abandona, faz o governo, né, que Deus nos livre disso, eu estou aqui torcendo por isso, é só que uma possibilidade, e aí pronto, aí o pessoal vai esquecer o Bolsonaro, porque ela estaria no poder, e aí entra antipetismo e tal. Então é uma possibilidade. Quando eu falo esquecer, é claro e óbvio que o Bolsonaro também manteria uma base de apoiadores, mas depois que ela chega na presidência, meus amigos, fica muito mais fácil para ela contar com esse apoio e voto numa possível reeleição em 2030. Agora, se ela abandona antes, óbvio que ela perderia esse apoio do eleitor bolsonarista. E o Tarcísio já não é considerado confiável há muito tempo. Já trouxe aqui várias vezes, consideram que a relação dele com membros do STF é muito amistosa, que ele não tem defendido o Bolsonaro como deveria, como o Bolsonaro precisa, que ele tem feito afagos aí a Moraes, a outros ministros do Supremo, a líderes políticos. Então, Tarcísio não é confiável por considerar um candidato do sistema, como se o Bolsonaro fosse antissistema. Não é, já expliquei isso aqui várias e várias vezes. É só hipocrisia, fraude, enganação. Bolsonaro também é sistema. E aí o Eduardo começa a ganhar corpo para ser o candidato ungido pelo pai. E aí, William, mas você falou que ele é o pior dos três na pesquisa. E ele então tem maiores chances de perder? Olhando hoje sim, mas política a coisa muda muito rápido. Pode ser que eles fortaleçam para 2026. Mas mesmo que o Bolsonaro lance o filho e o filho perca pro Lula, seria muito melhor pro Bolsonaro, o Eduardo, perder pro Lula do que perder pro Tarcísio. E com isso o Bolsonaro perder a hegemonia na direita, digamos, a extrema-direita. Às vezes o pessoal faz um cálculo assim de que é preferível perder do que ver um aliado vencendo. Aconteceu isso, por exemplo, em 2018. Na ocasião, o Ciro ainda tinha alguma, não é dizer ligação, mas ainda nutria uma esperança de um apoio do PT e tal. Foi aliado lá para defender a Dilma na questão do impeachment, então esperava alguma retribuição do PT que nunca veio. E naquelas eleições, 2018, é só você pesquisar, não é opinião, são números, o Ciro tinha maiores chances de vencer aquelas eleições do que o Haddad. Mesmo assim, o PT prefere lançar o Haddad sabendo que ia perder do que apoiar Ciro Gomes, que poderia vencer aquelas eleições contra o Bolsonaro, como as pesquisas de segundo turno mostravam. Para quem acha que é teoria da conspiração, dê um Google no que disse José Dirceu na ocasião, de que era preferível, o país vai sangrar na mão do Bolsonaro, mas aí o antipetismo diminui, a rejeição ao PT diminui, e em 2022 fica mais fácil do partido voltar ao poder. E aconteceu igualzinho ele previu. O Bolsonaro venceu, o país sangrou de várias formas, inclusive na questão da pandemia, que o Zé Dirceu não sabia, óbvio, mas acabou que a fala dele foi meio que profética, porque tivemos mais de 700 mil mortes na pandemia, boa parte disso por conta da irresponsabilidade criminosa do Bolsonaro. Aí a rejeição ao Bolsonaro aumentou demais, aliviou a rejeição ao PT, e a maior força nas eleições de 2022 foi o antibolsonarismo, que ajudou o Lula a voltar ao poder. Então a derrota de 2018 para o PT, óbvio que o partido sempre quer se manter no poder, mas foi um cálculo que eles fizeram. Seria melhor perder do que ver o Ciro vencer. Porque se o Ciro vence, seriam 4 anos de Ciro Gomes na presidência e o PT teria dificuldades de voltar ao poder em 2022, já que o Ciro, com a máquina na mão, fazendo um bom governo, como tudo indicaria que ele faria, ele seria reeleito em 2022 e aí o PT perderia essa hegemonia. Então foi um cálculo feito muito ruim para o país, mas que para o PT acabou sendo bom, né? Já que voltou ao poder em 2022. Então, no fundo, meus amigos, é o vale tudo pelo poder. A gente viu em 2018 com o PT e agora pode ver de novo com o Bolsonaro. Figuras diferentes, mas usando a mesma estratégia, já que as principais lideranças, na época Lula e agora Bolsonaro, de cada campo, né,
estavam, como o caso do Lula estava, e agora o Bolsonaro está inelegível. E por falar em José Dirceu, teve aqui uma matéria falando que sem Lula, Haddad é o nome do PT para 2026, defende José Dirceu. Eu até assisti uma entrevista que ele concedeu ao UOL, ele rasga elogios ao Haddad, coisa que eu particularmente discordo bastante, e ele então defende que se o Lula decidir não se candidatar, Dirceu então vê o ministro Haddad como principal alternativa no partido, o que mostra a falta de lideranças do próprio PT, e que não é uma exclusividade do PT, o PSB também não tem. Tem o João Campos surgindo aí, vamos ter que ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. O PDT também tem o Ciro Gomes, que muitos falam que está de saída, mas não tem ali quadros, né, uma renovação dentro do próprio partido. O PSOL tem o Boulos, mas o Boulos também, eu acho que ele vai ficar como deputado federal aí, esperando talvez no futuro alguma coisa mudar, mas não vejo também aquela promessa que o Boulos tinha lá no começo. Então, a chamada esquerda, e eu coloco entre aspas porque a esquerda está se perdendo e acabando no Brasil e em alguns outros países, simplesmente não tem novas e boas lideranças, não apenas para vencer eleições, pessoal, que vencer eleição é uma coisa, transformar o país é outra. E a gente vê que, infelizmente, falta muito projeto de país nessas discussões, é muita lacração, muita questão identitária que divide o nosso povo, tem lá a sua importância, mas que na hora do vamos ver a gente vê que os eleitores optam por candidatos mais conservadores. Então, é realmente uma situação a médio, a curto inclusive prazo, mas a médio e longo prazo, desesperadora para o chamado campo progressista. E vamos ver o que vai acontecer, né, nas próximas eleições aí. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.